Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, estamos de volta no nosso culto de domingo à noite, hoje que é 21 de junho de 2020. Louvamos a Deus por mais um culto a Ele prestado, ou a Ele que vamos prestar agora, através de Jesus Cristo. Lembrando, a razão de nossas reuniões, mesmo online, as razões dos nossos cultos, é por causa de Jesus Cristo. Ele foi o Cordeiro, é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Só porque ele foi morto e reviveu, e estamos aqui prestes a prestar esse culto a Deus, exatamente a autorização que temos para fazer um culto que glorifique o nome do Senhor. Se Cristo não tivesse revivido, se ele não tivesse agora sentado à destra de Deus no trono, não teríamos motivos, razões para que estarmos. Por isso que culto é centrado na pessoa de Deus, culto é centrado na pessoa de Jesus Cristo, e não em torno de homens, de personalidades. Vamos prestar um culto mais uma vez a Cristo na igreja, o corpo reunido, ele que é o cabeça, vai receber o louvor, a glória e a honra, e também, através dele, vamos honrar o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Quero dar alguns comunicados antes de a gente partir para as partes mais específicas da liturgia. E entre os comunicados, a chamada de vídeo para o pastoreio discipulado. Saí de casa há poucos instantes, a Elisama estava terminando de fazer uma chamada de vídeo com várias irmãs, com 5, 6 pessoas. Outros irmãos têm também feito isso. Se você ainda não fez, não deixe de edificar o corpo. Você que é parte integrante desse corpo, faça a chamada de vídeo e discipule, encoraje, edifique a vida do seu irmão e tenha também simultaneamente a sua vida edificada. Um outro aviso é a questão do culto familiar, o culto doméstico, que já temos hábito antes da pandemia, agora a gente amplia essa proposta do culto doméstico. A gratidão a Deus e aos irmãos pela fidelidade na devolução dos dízimos e das ofertas dos alimentos. Lembrando sempre aos irmãos, louvamos a Deus porque apenas e só apenas com dízimos e ofertas a igreja se mantém. E por que dízimos e oferta apenas dos fiéis? Para que a igreja tenha sua independência nos aspectos mais variados, para glorificar a Deus independente das circunstâncias, assim também por ordem bíblica. Quero exortá-los a, mais uma vez, a gente não fazer aquilo que, no cenário anterior à pandemia, quando você ia sentar para assistir uma novela, um filme, você estava ali assistindo algo de entretenimento. Pelo fato de ser online, eu quero pedir, encorajar a você, não cultue, como se estivesse assistindo um filme ou qualquer outra coisa. Nós não estamos assistindo um culto. Nós estamos prestando um culto. Portanto, participe das orações, baixe a sua cabeça na hora de orar, curvando-se, fechando os olhos, conclamando a sua família a fazer isto aí, porque você não está assistindo uma novela, você está prestando um culto a Deus. Então é muito importante que assim nós façamos, para que a gente não seja telespectador de culto, porque quem está a receber, a assistir, aprovar ou não o nosso culto é o Pai lá em cima. Nós somos os prestadores do culto a Ele. Por isso a gente não está assistindo um filme nem uma novela. Outra coisa que eu queria encorajar você, também, a mim também, a todos nós, é que às vezes a gente diz, pastor, e agora um tempo eu vou sentar e fica a gente afadigado na hora de assistir ou cultuar, melhor dizendo, a Deus. E eu queria despertar seu coração, se você é daquele que reclama por causa do tempo, de 1h15, 1h20, 1h30, de culto com todas as partes. É bom você verificar. Se você é aquele que quando senta à frente de uma novela ou de um jogo de futebol, passa 3, 4 horas, 2, 3, 4 horas e não reclama, mas na hora de prestar um culto a Deus, 1h40, 1h50, você reclama? Eu queria pedir para você repensar a sua fé em Cristo. E por que isso, querido? Porque você está fazendo uma barganha não salutar, não favorável. E por quê? Na hora de prestar um culto a Deus,
da fadiga e cansaço, e na hora de assistir uma coisa que não edifica, nem traz nada de relevante para Deus, para os nossos corações, como uma novela, um filme, a gente não se cansa? Tem alguma coisa errada na sua espiritualidade. Então, já exortando o meu e o seu, os nossos corações, eu queria pedir para que você já a partir de então começasse a pensar: como é que eu estou me posicionando diante de Deus, se até para assistir um culto eu me sinto afadigado e cansado? Outra coisa, às vezes, as jovens e adolescentes vai durante horas e horas, até madrugadas, fazendo o zap, clicando, indo e voltando, e não se cansam. Mas na hora de sentar para cultuar a Deus, e na telinha do computador aí, fica também agoniado. Isso é uma questão de espiritualidade não resolvida. Portanto, devemos corrigir isso no Senhor, para a glória do Senhor, e falo isso com carinho, porque amo a todos vocês e quero vê-los firmes na fé. Pondo isso em destaque, eu quero orar pelos enfermos, irmãos enfermos. Nós temos alguns irmãos enfermos e parentes de irmãos enfermos. Temos a irmã Si, ela além de estar enferma também, a mãe dela faleceu na última quarta-feira. Vamos orar pela nossa irmã Si. E eu quero pedir aos meus amados irmãos, inclusive, os que puderem fazer uma chamada de vídeo para ela, façam, encorajem, isso é muito importante. Nosso irmão Renilson, o pai de Fábio e Fabiana, ele também está enfermo e precisa das nossas orações. Vamos orar. Vamos também orar pela contínua recuperação do irmão da nossa irmã Giovana, que teve um acidente em São Paulo, mas já está bem melhor. Nossa irmã Lau, nossa irmã Zuleide, são motivos de oração. A irmã Maíse, esposa de Carlos, que trabalha também aqui parece-me, no G Barbosa, não é isso, Maria? G Barbosa, Maíse de Carlos, que trabalha no G Barbosa. Ela está em Salvador já há alguns dias, eu vim ter informação, ela mandou um zap para mim ontem. Ela está com um sobrinho fazendo tratamento de um câncer, então os irmãos devem orar por ele, e está com imunidade baixíssima. Eu quero pedir aos irmãos que orem por essa situação. Junto com isso, a irmã Maísa também está com o pai, também não em um quadro bom de saúde. Então, orar pelo pai dela. Anexo a isso, a avó dela está também com quadro de hiperglicemia, parece-me, né? É uma situação também que tem a ver, parece-me, com o quadro clínico de saúde dela, está baixo. Então eu quero pedir para os irmãos orarem aí pela família da irmã Maísa. Quem puder, faça uma chamada de áudio para ela também, ou de vídeo, né? E vai encorajá-la. Ela está em Salvador já há alguns dias, então vamos orar por esses irmãos, pedindo a Deus que os fortaleça, os encoraje, tá certo? São pedidos de orações. Quero mandar alguns alôs, irmãos aí de Camaçandi, pessoal também de Aratuípe, seu Edivaldo de Dona Cecília, que também não perde um culto conosco, Edivaldo, Clésia e irmã Cecília. Nós temos hoje eu recebi um WhatsApp lá de Jiquié, a nossa irmã Aline. Tem um senhor chamado seu Tertuliano, ele tem mais de 90 anos e ele não perde um culto conosco, ele é de Jiquié. A irmã Aline sempre encorajando ele pegou o link nosso e todos os cultos ele assiste da PIB de Jiquié e logo em seguida assiste o nosso. Então, seu Tertuliano aí, um forte abraço. A igreja também aqui em Valença, Batista Nova Aliança está orando pelo Senhor. Nós temos também aí, mandar um alô para os irmãos aqui, as irmãs Elizabeth e Elisete aqui do Beco de Tote. Deus abençoe esses irmãos aí. Nossa irmã Conci, a mãe de Levi, Deus abençoe. Tereza e Silvia. Nossa irmã Miriam, que também está na caminhada de trabalho aí. Miriam ali na Avenida Florestal. Samuel e Mara e todos a família, os filhos. Nosso irmão Gilvan, Lucinha, Giovanni, eles que também estão na caminhada de celebrar ao Senhor, nosso Deus conosco. São vários, a gente vai dando porções aí na medida da caminhada. Esse momento específico, inicial do culto, é muito importante.
Mas vamos orar? Vamos orar e vamos buscar a presença do Senhor com uma oração, pedindo a Ele que nos ajude a cultuá-lo de maneira gloriosa através dessa liturgia no domingo, no dia de hoje, esse domingo, dia 21 de junho. Para essa oração invocatória, pedindo a Deus por esse culto, vamos ouvir mais uma família. E Niel, o líder dessa casa, vai orar juntamente com a esposa, a irmã Mari, e o William, o filhinho. Vamos ouvir a oração do nosso irmão Niel. A graça e paz, meus irmãos, boa noite. Graça e paz. Nós vamos orar pela abertura do culto. Amém? Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Amém. Muito obrigado a Deus pela vida da nossa liderança espiritual. Obrigado, Senhor Deus, também pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado a Deus por o Senhor ter nos escolhido para te servir verdadeiramente. Amém. E que neste momento, Senhor Jesus, nós venhamos estar com nossos corações e ouvidos abertos para estar ouvindo, praticando e meditando a Tua palavra, Deus. Amém. Assim seja ministrado através do seu servo, pastor Jair, e que nós venhamos estar atentos, ó Pai, à Tua palavra, que ela é fiel e verdadeira para as nossas vidas. Amém. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por tudo, te agradecemos pelo Teu livramento para conosco e te agradecemos, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Sabemos que nós estamos passando por diversidade e por muitas coisas, mas sabemos que nós podemos confiar no Senhor. Amém. Pois a Tua palavra nos exorta, dizendo que devemos confiar na Tua palavra, ó Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nos dão um culto agradável diante da Tua santa presença e que ele seja quebrantador em nossos corações. Amém. Que nós venhamos estar com nossos corações aquebrantados para estar realmente praticando a Tua palavra, ó Deus. Amém. Muito obrigado. E esse é meu meio de oração que te faço, te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Niel. Deus te abençoe. Um forte abraço. Encoraje a sua fé, sua família e supra todas as suas necessidades aí nessa caminhada. Temos o próximo momento, é a chamada ao arrependimento, a chamada confissão. Lá em 1 de João, capítulo de número 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, esse é o chamado ao arrependimento, à confissão. Baixe agora a sua cabeça com o nosso irmão Marinaldo. Nós vamos fazer essa oração de confissão. Aproveite e abra o seu coração para Deus nesse instante. Enquanto o Binho Marinaldo vai orar, você também vai poder fazer isso aí, orar e colocar a sua vida diante do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, aqui nós estamos cultuando a Tua santidade, reconhecendo, Pai, que nós somos criados apenas para exaltar o Teu santo nome. Amém. E no nome de Cristo, Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos mudar a cada dia, a nós se arrepender dos nossos pecados, Amém. a nós, ó Pai, a negar nossa própria carne para fazer a Tua vontade. Amém. E que o Teu Santo Espírito nos ajuda, Senhor, a nós permanecermos fiéis às Suas Escrituras. E que a Sua igreja possa estar preparada, Senhor, te buscando em espírito e em verdade. Amém. Que a Tua igreja possa se arrepender de todo o pecado que tem cometido diante dos Teus olhos. Amém. Em Cristo nós te pedimos a Tua graça, nós te pedimos o Teu Santo Espírito, Pai, que possa nos ajudar a sermos uma igreja forte, verdadeira, que nós possamos se encontrar naquele grande dia, te adorando e exaltando o Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Marinaldo. Nós vamos prosseguir e vamos para a chamada à adoração por meio de cântico. E agora a palavra do Senhor também nos exorta, nos encoraja a fazermos isto. Em Apocalipse 4, de 1 a 3, diz assim, Apocalipse 4, de 1 a 3, leia conosco, vai estar exatamente aqui, bem embaixo, na legenda aqui, você vai poder fazer essa leitura. 4, de 1 a 3. Depois destas coisas,
vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Esse Deus que está no trono merece toda a glória, é digno. O Cordeiro que está com ele também toda a glória, é digno. E todas as tribos, povos, línguas e nações vão fazer isso, já estão fazendo e plenamente farão naquele grande dia, quando ele voltar, reinando sobre tudo e todos e julgando todo o império da impiedade. Vamos adorá-lo? Marcelo e Maria vão hoje cantar de todas as tribos. Hoje não está conosco nosso irmão baterista Wellington, está em Morro de São Paulo. Mas daqui a uns 10, 15 dias está de volta. Vamos então cantar com Maria e Marcelo de todas as tribos. Cante conosco, vamos celebrar o Senhor. Graça e paz, povo de Deus. É o nosso desejo que todas as nações, todos os povos de todas as terras, louvem ao Senhor. Como diz a canção, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E a melhor coisa que nós podemos fazer, louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor com este cântico. Muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, Teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. E a nós só nos cabe tudo a ele dedicar, Cristo Jesus
presente aqui conosco. Nós vamos continuar celebrando esse Cristo e nós vamos ter agora um momento de oração. Eu quero convidar também o Marcelo, que ele vai orar pelo louvor ao Supremo Juiz. A gente vai daqui a pouquinho estudar o capítulo 6. Ele que é o único digno de abrir o selo e o livro, ele agora está abrindo e vai vir a seu julgamento, mas também a sua preservação à igreja. Vamos orar agora, Marcelo, pelo louvor, louvando ao Supremo Juiz, porque ele é digno. Amém. Ah, Senhor nosso, Deus de todas as nações, Deus de poder, de misericórdia, de perdão, de juízo, de justiça, a Ti nós louvamos, Senhor, e sabemos que o Senhor é justo, compassivo, benevolente, é misericordioso, e a Tua justiça recairá sobre todos aqueles que não professam o Seu nome, Pai. Amém. Que no nome de Jesus, Senhor, a Tua santa bondade, o Teu Santo Espírito nos conduza para perto de Ti, para fazer a Tua vontade, para continuar fazendo a Tua vontade. Amém. E para estar sempre diante do Senhor em santidade e obediência. Amém. Obrigado, Pai, por todos os bons sentimentos que o Senhor desperta em nós. Obrigado, Senhor, pela transformação que o Senhor tem operado em nossas vidas. E obrigado, Senhor, porque dia após dia o Senhor nos fortalece, nos livra do mal e aumenta a nossa fé no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Marcelo. Nós vamos orar também, agradecendo ao Senhor por encorajar a sua igreja e também pela fidelidade da igreja. Deus, nós oramos nesse instante ao Senhor através de Jesus Cristo e queremos te agradecer por encorajar o teu povo em meio às lutas e provações. As 7 igrejas da Ásia estavam lutando embaixo de muitas tribulações, de um império tirano, de um império de impiedade, de um império cheio de corrupção. Mas mesmo assim, nós percebemos o Senhor destacar a fidelidade daquelas igrejas e daqueles irmãos dentro de igrejas que até não eram fiéis ao Senhor, mas o Senhor destacou a fidelidade deles. Deus, obrigado. Encoraja-nos a sermos fiéis também em meio de pandemia, sem pandemia, de economia rebaixada, não importa as circunstâncias. Encoraja-nos a vermos quem está no comando, no controle e no governo de tudo. A Ti seja a honra, Deus, e a glória. Queremos também, Deus, agradecer pelos dízimos e ofertas dos irmãos que dedicaram ao Senhor durante toda a semana, durante todos esses dias. Ao Teu nome seja a honra, ao Teu nome seja a glória, pela manutenção dos trabalhos, das atividades de Tua igreja, enquanto ela ainda está nessa terra, nesse tempo passageiro. A Ti seja a honra em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar com a proclamação, a chamada proclamação Apocalipse. Não é, aliás, é Apocalipse mesmo, 2:7. Ele vai nos ensinar a vivermos uma vida de proclamação. Olha só o que diz capítulo 2, versículo 7 do livro de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus, a inspiração do Espírito de Deus, porque é Ele quem nos inspirou a palavra para ouvirmos todo o desígnio de Deus. Então vamos ouvir agora a palavra do Senhor por meio da leitura do texto Apocalipse 6, de 1 a 17. Hoje a gente vai ler todo, até para que a gente tenha uma compreensão exata, apesar de que eu não vou pregar todo o capítulo. Vamos então fazer a leitura do texto. Abra a palavra de Deus aqui em Apocalipse 6, versículo de 1 a 17. Colhendo o ensejo antes da leitura, deixa eu mandar um abraço para César, nosso irmão César, esposo da nossa irmã Jaciene, seu filho César, filho também, Guilhermezinho, viu? Deus abençoe, eles sempre estão cultuando conosco também aqui no Beco de Tote. Um forte abraço, meus amados irmãos. Capítulo 6, de 1 a 17 de Apocalipse, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, com voz como de trovão, vem.
E olhei e vi um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi a voz como a voz entre os quatro seres viventes que dizia uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem. Vi então um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, Inferno, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela praga, pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas. Lhes foi falado que repousasse ainda um pouco mais de tempo, ou ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol escureceu como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um forte vento. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, ricos, os pobres, os poderosos, melhor dizendo, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e rochedo: caia sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Obrigado, Deus, por tua palavra. Nesse instante nós te glorificamos, te exaltamos, por meio de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Vamos entender um pouquinho a palavra de hoje, Apocalipse 6. A gente vai continuar a exposição. Semana passada, domingo último passado, nós estudamos e vimos o capítulo de número 5. No capítulo de número 5, nós vimos então Cristo encorajando a sua igreja, mostrando-lhe sua autoridade, mostrando-lhe sua vitória e mostrando sua eterna glória. O capítulo de número 5, ele começa mostrando um ciclo, o segundo ciclo da estrutura do livro. E por que o segundo ciclo? Porque o primeiro ciclo ele tem a mesma proposta, como está bem dividido, quando está bem situado. Observe que esse primeiro ciclo do livro do segundo ciclo do livro de Apocalipse, na estrutura onde vamos mais uma vez verificar agora o Cordeiro, capítulo 5, ele mostra o Cordeiro que está no trono. Esse Cordeiro no trono está sendo exaltado, mas apenas ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. O que é fantástico é que ele agora está num comando, isso para a igreja, que estava em perseguição, passando por tribulações.
Isso para as 7 igrejas que estavam sendo martirizadas em contextos do império tirano, da maldade no sentido da época do Império Romano. Ela precisava ver quem era digno de fato de, no trono, julgar, governar e atuar. O que é interessante é que após o capítulo 5, ele mostrar que está no trono, o único digno de ter o livro da humanidade, o livro que responde toda a história da humanidade, o livro que mostra como a humanidade vai ser julgada, todo o universo, não sobrará uma nação, não sobrará nenhum aspecto do império do mal que não seja julgado pelo digno de abrir o selo, pelo digno de romper os selos, de abrir o livro. Interessante é que a gente vai verificar esse ciclo agora de uma maneira muito profunda. Ele está no capítulo 5, no trono assentado, está sendo louvado, é o único digno de abrir o livro e os selos. Por quê? Porque ele foi morto e reviveu. Ele é aquele que morreu como cordeiro, inocente, puro, mas é aquele que também ressuscita como o cordeiro de Deus, que agora, poderoso, vai julgar as nações. Logo em seguida, capítulo 6. Capítulo 6, ele apresenta 6 selos. Ele digno, o único digno de romper os selos. E ele vai abrir o livro com o rompimento dos selos, um a um. E demonstrando a sua autoridade de juiz. Demonstrando a sua autoridade de governo. E a igreja precisava ver isso, enxergar. Era encorajadora para a igreja. Porque agora só ele que é o juiz. Ele tem o controle de um julgamento da história nas mãos. E uma igreja que estava sendo julgada pelo império tirano do contexto da época, era a única forma dela ser encorajada verdadeiramente. Eu já pego um gancho para mostrar como de fato as igrejas de Cristo, elas precisam ser encorajadas. Não é mostrando que ela vai ganhar propriedade nessa terra. Não é porque ela tem o melhor templo ou vai ter o melhor templo, o melhor espaço no cenário da sua sociedade odierna. É porque ela tem um juiz, e um juiz que julga aqueles que oprimiram, aqueles que maltrataram, aqueles que martirizaram a sua igreja, aqueles que martirizaram os fiéis. Ele é digno de fazer isso. Na abertura dos selos, nós vamos entender que ele vai julgar um a um, de maneira clara, porque termina o julgamento do capítulo, no 6º selo, ele julga todas as nações. Há um juízo total, absolutamente total, do verso 12 até o verso 19. E aí, o que é que vai acontecer? 5, ele está no trono. É ele digno de abrir o livro e de romper os selos. Os selos, o livro que trata do juízo da humanidade, mas também que mostra a preservação da igreja em meio a todo esse juízo. Aí vem o capítulo 7. No capítulo 7 nós encontramos a parte da totalidade de Israel sendo preservada. Mas também, a partir do verso 9 do capítulo 7, todas as tribos, pessoas de todas as nações, estão com as suas vidas branqueadas no sangue do Cordeiro, sendo preservado também. Então veja, em meio ao julgamento do capítulo 6, nós temos o capítulo 5 mostrando que é o juiz, Jesus o Cristo, que está julgando. Mas no capítulo 7, a igreja dele, totalizando tanto a parte dos gentios quanto a parte dos judeus, está sendo preservada. E no capítulo de número 8, a gente tem a abertura do 7º selo, onde ele traz também o juízo sobre a humanidade, mostrando agora mais 7 trombetas que vai tocar, trazendo mais juízo sobre a humanidade. Então a gente tem um sanduíche. Capítulo 5, ele é o digno de abrir o selo, ele é o digno de abrir o livro que traz a história da humanidade nas suas mãos. Capítulo 6, ele julgando, mas preservando os santos. Capítulo 7, os santos preservados, tanto de Israel quanto dos gentios. Capítulo 8, ele mostra também a abertura do 7º selo, que traz mais juízo sobre a terra. Então veja, o que é que aquela igreja que estava perseguida precisava entender? Que até a estrutura cíclica, esse ciclo de estrutura do próprio pedaço de texto agora, era encorajador. O Cristo, que está no capítulo 5, com a autoridade de abrir o livro e o selo, juízo sobre a humanidade ele vai trazer,
e vai trazer juízo sobre todos aqueles que oprimiram e martirizaram a igreja do Senhor. Isso para uma igreja que estava no cenário de perseguição era muito importante. Esse ciclo a gente tem também no capítulo 1. Ele está exaltado. 2 e 3. Ele está no meio dos candelabros e com os anjos nas mãos. Aí vem o 4. Ele está sentado no trono com o Pai. É maravilhoso. Uma igreja que estava perseguida, precisa ver no capítulo 1, ele é exaltado. No capítulo 2 e 3, a igreja está sendo martirizada. Mas no capítulo 4, olha de novo Cristo no trono. Qual é a intenção do apóstolo João? Encorajar a igreja e mostrar quem é que está de fato no controle. É isso que é uma palavra bíblica de verdade que encoraja a sua igreja. Então, nesses dias de lutas e provações, só tem uma forma de a gente encorajar a igreja do Senhor, mostrando que Ele não a abandonou, mesmo apesar das lutas, mesmo apesar das provações, mesmo apesar das agonias. Ele é o Senhor que tem a autoridade e tem o controle nas mãos. Portanto, os 5 primeiros capítulos do Apocalipse apresentam o Cristo da glória no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando, mostrando que é Ele que tem tudo nas mãos. Diante dessa apresentação, diante desse contexto introdutório, eu quero trazer a grande ideia do capítulo 6, que nós vamos desenvolver hoje. Qual é a grande ideia do capítulo 6? A grande ideia: Cristo, o Cordeiro, mostra a sua autoridade no julgamento da terra e na preservação dos fiéis. Anota aí no seu coração, isso é muito importante. Cristo, o Cordeiro, mostra a sua autoridade no julgamento da terra e na preservação dos fiéis. E aqui, quando eu falo dos fiéis, nós temos a igreja do Senhor. Como vamos ver isso hoje? Apenas hoje eu vou trabalhar o primeiro selo, os verso 1 e 2. Apenas o primeiro selo. Por quê? O que é que eu quero trazer para vocês? Cristo mostra a sua autoridade na verdade, 4 maneiras. E eu quero trazer a primeira maneira. Qual é a primeira maneira? Cristo se revela vencedor e juiz de toda a terra no primeiro selo. Primeiro selo vai do verso 1 até o verso 2. Então, o verso 1 e o verso 2. Cristo se revela vencedor e juiz de toda a terra no primeiro selo. E por que essa proposta é importante? Estamos na abertura dos selos, onde uma enxurrada de juízo vai cair sobre toda a terra. É bem verdade que do verso de número 3 a 8, nós temos um juízo parcial sobre a terra. Do verso 9 a 11, nós temos Cristo preservando a igreja. E do verso de número 12 até o verso de número 17, nós temos um juízo total sobre a terra. Então é interessante que agora a gente vai ver João recebendo a revelação e mostrando Cristo que se auto-revela, porque a revelação não só é de Jesus Cristo, mas também é a revelação sobre Jesus Cristo. Cristo, o Cordeiro, mostra a sua autoridade no julgamento da terra e na preservação dos fiéis. A igreja é preservada em meio ao juízo. Mesmo que tudo venha contra ela, mas tem alguém principal que é ao seu favor. Lembre-se que a proposta do livro de Apocalipse é que ele foi escrito a favor da igreja no capítulo de números 22, o versículo 16. Então, Apocalipse não é um livro para você temer. É um livro que encoraja você em meio às lutas e provações, tanto temporárias quanto as provações que serão para o fim do tempo. Se como igreja aqui estivermos, não importa o que aconteça, temos que entender, Ele está no controle. Cristo nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Ele tem a igreja no controle. Ele está no meio dos candelabros. E ele tem 7 líderes, 7 anjos, 7 estrelas, que são pastores em suas mãos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele tem igreja e líderes nas mãos. O controle está na mão dele. Interessante que, inclusive, no cenário do julgamento da igreja, da disciplina da igreja,
e do encorajamento da igreja, ele também diz que ele tem a chave da morte e do inferno no capítulo 1. Ele tem o controle, inclusive, das hostes da maldade, de Satanás, do inferno. Tudo está na mão dele. E isso é encorajador para a igreja daquele contexto, ou para as igrejas daquele contexto. Mas além dele ter a chave do inferno, a chave da morte nas mãos, ele está no meio dos candelabros. Ele também tem os 7 anjos na mão direita. A partir do capítulo 4, 5, a gente vai verificar que agora no 6, ele tem a história da humanidade em suas mãos. Porque só ele é digno de abrir o livro, só ele é digno de abrir os 7 selos, só ele é digno de trazer juízo. E por que ele é digno? Porque ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e Deus deu a ele toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Agora sim, o primeiro selo é aberto. E nesse primeiro selo que é aberto, há uma luta entre os teólogos para querer entender em relação a que esse cavaleiro desse cavaleiro que está e que vem montado no cavalo branco, era uma figura para alguns do anticristo ou de outras questões implícitas nas diversas correntes interpretativas. Como eu não sigo correntes interpretativas, eu sigo o pensamento do livro na sua estrutura, no seu fluir lógico, e como o autor que recebeu essa revelação está desenvolvendo numa estrutura, e para compreender e interpretar o livro corretamente, de acordo com bons princípios hermenêuticos, é preciso você saber como o livro está estruturado. Então estamos agora no segundo ciclo da estrutura, que mostra Cristo no governo, capítulo 5, e depois ele julgando, capítulo de número 6, preservando a igreja, capítulo de número 7, e depois voltando a trazer juízo de novo sobre as nações. E quando ele abre o primeiro selo, quando ele, que é o único digno de abrir o selo, porque foi morto e reviveu, veja então que agora nesse cenário a gente entende o porquê Cristo, o Cordeiro, mostra sua autoridade no julgamento da terra e na preservação dos santos. E a primeira verdade que ele mostra é versos 1 e 2, Cristo se revela vencedor e juiz de toda a terra no primeiro selo. Por que Cristo se revela vencedor e juiz de toda a terra no primeiro selo? Porque aqui, o primeiro selo, quando é aberto, João vai dizer que ele observou quando o Cordeiro abriu o primeiro selo dos 7 selos. E quando ele observa que o primeiro selo dos 7 é aberto, ele diz que ele ouviu um dos seres viventes, que são aqueles seres viventes, 4 seres viventes do capítulo 4 e do capítulo de número 5, dizer com voz de trovão. E aí a ideia de voz de trovão é voz de juízo. É dizer, vai vir juízo, porque está sendo aberto o livro. O livro e os selos estão se rompendo. E ele é digno de julgar. Ele é digno de trazer juízo sobre a terra. Então Cristo abre, que é digno de abrir, e um dos 4 seres viventes, ele vem com voz de trovão e vai dizer, vem, vem. Interessante é que esse aspecto desse chamamento vai acontecer em cada abertura de selo, mas parece muito aquela ideia da proposta de que Jesus em breve vem. Quando o livro de Apocalipse é escrito, sempre você vai encontrar esse refrão, em breve ele vem, em breve ele vem. A gente tem 9 vezes essa repetição. 1:3, 1:7, 2:1, 2:16, 3:11, 6:1, 22:7, 22:17 e 22:20. A ideia de vir em breve, mostrando de fato em que a igreja precisava ser encorajada com a convicção de que Cristo, ele virá. Tem um aspecto aqui na abertura do selo, é que a igreja que passava por lutas, debaixo de um julgamento do império do mal, de um império corrupto, a proposta é o cavaleiro, o justo juiz, ele vem. E esta é uma certeza que toda a igreja de Cristo precisa ter. Não importa quem esteja julgando a igreja agora. Não importa o que estejam fazendo com a igreja agora. Uma coisa é certa, a abertura do primeiro selo dá uma ideia de
certeza. Ele vai vir, e ele vai vir para julgar. Ele vai vir para dar o checkmate àqueles que oprimem a sua igreja. Mas o versículo 2 diz que João olha e diante dele estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. E eu queria nesse momento dizer para você, esse cavaleiro que empunhava um arco, que recebeu uma coroa, que cavalgava como vencedor e determinado a vencer, ele não é o anticristo. Ele é Jesus Cristo. E por que o argumento de que é Jesus Cristo? Eu quero trazer alguns argumentos de esse cavaleiro não ser o anticristo, mas ser Cristo. Porque aqui, a proposta primeira que a gente vai entender é que o primeiro aspecto é que o quinto capítulo, ou capítulo 5, diz que o único digno de abrir o selo é o Cordeiro. E ele, nesse exato momento, no capítulo 6, está rompendo com o primeiro selo. Então, primeiro argumento, quem está rompendo com o primeiro selo é o Cordeiro. Só ele é digno. Mas na abertura do primeiro selo, também ele é apresentado como o juiz. Agora você pode até perguntar, mas pastor, como pode ser ele mesmo abrindo os livros, rompendo o selo, abrindo o livro, e ele logo em seguida está montado no cavalo branco? Há alguns argumentos que dizem que não pode ele abrir o selo, romper com o selo, e ser o cavaleiro do cavalo branco. Mas deixe-me dizer por que é ele. Que o primeiro argumento é que, mesmo sendo ele abrindo o livro, rompendo os selos, ele também é aquele que está se auto-revelando. Porque no capítulo 1 a Bíblia diz que Deus está revelando Jesus Cristo. Lembre-se, é uma revelação de Jesus Cristo, mas no capítulo 1, versículo de número também 10, diz que Jesus Cristo se apresenta. Então Deus não está só revelando Jesus Cristo, mas Jesus Cristo também está se revelando. Então, ao mesmo tempo que é uma revelação de Jesus, é uma revelação sobre Jesus. Então é ele digno de abrir o livro, e é ele mesmo que está se apresentando como ele se apresentou a João. Olha, eu sou Jesus. Numa voz de trombeta, é ele que se apresenta. Então ele abre o selo e ele também se apresenta aqui como o cavaleiro do cavalo branco. E as características que aqui são apresentadas são diversas. Então, o primeiro argumento, por quê? Porque é ele. Porque o livro de Apocalipse não é só uma revelação de Jesus, mas também é uma revelação sobre Jesus. Ao mesmo tempo que Deus o revela, Jesus Cristo vivo entre os mortos, para sempre, também se auto-apresenta. Então, ele abre o primeiro selo, ele se apresenta como o juiz definitivo da humanidade. O segundo argumento, que é Jesus Cristo no cavalo branco, e que é ele que vai trazer, e é ele que está trazendo o juízo, porque é o único digno, é que o ciclo da estrutura do capítulo fortalece essa verdade. Capítulo 5 está se esperando quem é digno para abrir o selo. Capítulo 6, o Cordeiro abre. Mas no capítulo 6 também está vindo o juízo. E quem é o único digno de julgar? É ele. Então, ele está se apresentando como o definitivo e total juiz. Esse ciclo do capítulo, o segundo ciclo da estrutura, desenvolve essa forma. Segundo, terceiro, a gente vai verificar que o cavaleiro branco, no cenário do livro de Apocalipse, só tem uma nomenclatura, só tem uma proposta para Cristo. Observe que o cavaleiro do cavalo branco, também apresentado no livro de Apocalipse, não é outro a não ser o próprio Jesus Cristo. E aí a gente vai encontrar isso lá em Apocalipse, capítulo 19. Venha comigo. Passa umas páginas. Vá lá para a frente e observe no capítulo 19 as características que vamos ver na abertura do primeiro selo sobre o cavaleiro montado no cavalo branco. São características de um Cristo vencedor e do único que é apresentado como vitorioso no livro de Apocalipse. Vamos verificar. Capítulo 19, versículo 11.
nós vamos verificar a vitória de Cristo contra a besta e contra o falso profeta. E quando isso acontece, no versículo de número 11 até o versículo 16 do capítulo 19. Leia comigo, acompanhe. Então vi no céu, um céu aberto, um cavalo branco. Seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Olha quem está no cavalo branco, que é fiel e verdadeiro, que luta e julga com justiça. Quem é o único que luta e julga com justiça e que está montado no cavalo branco aqui? Jesus. O próprio livro, ele vai mostrar isto. Ele julga. E o capítulo 6 é uma abertura de juízo. É uma abertura de julgamento. Ele está abrindo o selo e ele está se apresentando como juiz, porque é o único fiel e verdadeiro, julga com justiça. Onde é que ele está? No cavalo branco. Veja ainda no versículo 12. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. Tinha um nome escrito e ninguém conhece senão ele mesmo. Outra ideia do verso 12 é a ideia de julgamento. O único digno. Capítulo 6 é de fato Jesus desenvolvendo o seu juízo. Verso 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. O seu nome é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Os exércitos do céu os seguiram montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha o verso 14. Agora, quem está montado em cavalos brancos, exército dos céus, está seguindo a Jesus. Outra coisa que é fantástica. Agora, o exército dos céus está também montados em cavalos brancos. Um outro argumento para mostrar que quem está sentado no cavalo branco, no primeiro selo, não é o anticristo, mas é Jesus Cristo. Verso 15. Uma espada afiada saía-lhe da boca, a ideia de juízo, para ferir com elas as nações. E ele regerá o cetro de ferro, com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui vem a ideia do título daquele que de fato vai julgar as nações. É aquele que é digno de assim fazer. Então, o terceiro argumento é que no próprio livro de Apocalipse, um único que está montado no cavalo branco e que está julgando as nações, como é a proposta do capítulo 6, é Jesus e não o anticristo. Então, esse cavaleiro do primeiro selo, no cavalo branco, não é outra coisa senão Cristo. E Cristo se revela aqui vencedor e juiz de toda a terra, porque só ele é digno de abrir e ele está dignamente abrindo o selo, o primeiro selo dos 7 e trazendo aqui uma proposta. A primeira coisa que é interessante é que um outro argumento é que ele é vencedor e destinado a vencer. Na Bíblia, e principalmente no livro de Apocalipse, o livro só apresenta um vencedor. As características de vencedor na Bíblia, e principalmente no livro de Apocalipse, só existe um. Olha como começa. Capítulo 1, ele está exaltado. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que tem a chave do inferno e da morte na mão. Então, ele é vencedor. Veja que capítulos 21 e 22, ele está reinando com a igreja. Ele joga todos no lago de fogo e enxofre. Ele joga ímpios. Ele joga a besta do mar, a besta da terra, Satanás, o inferno, todo o império do mal é vencido por ele. E o que é que então está acontecendo? No capítulo, ele também aqui, 6, é apresentado como vencedor. E em todo o livro de Apocalipse, o único que é vencedor é Jesus Cristo. Então não tem como a gente dizer que é esse que está montado no cavalo branco e que traz características de um Senhor absoluto. Quais são as outras características de um Senhor absoluto? As palavras que caracterizam a ideia de um Senhor absoluto, julgando, só podem aplicar-se a Cristo nesse texto. Cavalo branco, coroa, saiu vencendo e para vencer. São as palavras que designam a ideia de que ele é Cristo. O cavalo branco, uma figura de Cristo vencedor, trazendo juízo, como juiz total, o juiz absoluto sobre todas as nações.
O que isso, pastor, tem a ver para a gente nesses dias? Qual é a proposta do capítulo 6? Cristo, o Cordeiro, mostra a sua autoridade no julgamento da terra e na preservação dos fiéis. E a primeira verdade que mostra Cristo no julgamento da terra e também na preservação dos fiéis é que ele veio e, como juiz, ele é vencedor e ninguém pode detê-lo. Isso para a igreja daquele contexto que estava sendo oprimida por julgamentos tiranos, por opressores, inimigos cruéis. Ela precisava entender que vitorioso, não é quem estava subjugando ela naqueles dias. Não é quem estava atuando sobre ela naqueles dias. Quem é vencedor, quem tem o controle da humanidade nas mãos, é Ele, Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, e que veio vencedor. Igreja, nós não servimos a um Senhor derrotado. Nós servimos a um Senhor que venceu, inclusive, os inimigos que nos oprimem. Tanto do futuro, porque o livro de Apocalipse já nos deixa isso claro, quanto do passado. Todos aqueles que oprimiram a igreja do passado, todos aqueles que oprimiram a igreja do Senhor do futuro e a igreja agora do presente, todos eles, um a um, eles vão ser julgados pelo Supremo Juiz, vencedor. Isso era importante para a igreja que estava sendo julgada, oprimida e martirizada. Ela precisava entender que o vencedor não era o Império Romano, não era Satanás no contexto futuro do julgamento das nações. Era Jesus, é Jesus. Igreja de Deus, nesta noite o Senhor te chama para entender que o vencedor é Ele. E tem algo aqui muito específico que eu queria destacar nessa aplicação. Sendo Ele o vencedor, que veio destinado, o destino dele é vencer. É por isso que o texto diz exatamente isso. Olha comigo de novo no capítulo de número 6. Olhei e vi um cavaleiro branco, seu cavaleiro segurava um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu como vencedor e decidido. O destino dele já estava de fato traçado, ele é o vencedor. O destino da igreja é que ela é vencedora. E por que a igreja é vencedora? Porque ela está atrelada, ela está submissa ao juiz eterno, ao supremo juiz. E nada, nem ninguém poderá impedir o triunfo glorioso desta igreja. João almejava na revelação que aquelas 7 igrejas entendessem isso, que elas eram vencedoras, como aquele seu juiz que veio no cavalo branco, vencedor. E é de fato, Jesus Cristo, ele vai mostrar isto. Jesus Cristo, ele vai designar que a igreja dele, ela é vencedora. A igreja dele, ela está no aspecto de vitoriosa. Vencedores? Por que somos vencedores? Porque aqueles irmãos e nós precisamos entender isso. Vamos verificar alguns textos? O 2,7. Olha o 2,7 do capítulo de número... verso 7 do capítulo 2 de Apocalipse. Olha o que ele diz para a igreja. A primeira igreja para quem ele escreve, que é a igreja de Éfeso. Olha o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que venceu, ou ao vencedor, tem tradução que diz isso. Eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem é o vencedor nesse contexto? São os crentes daquela igreja que não se submeteram ao império para adorar a imagem do imperador. E nem no futuro, os crentes e a igreja que não se submeterão ao império de Satanás, não se dobrarão a ele, não aceitarão a marca da adoração para ele, porque já tem uma marca da adoração exclusiva ao Cordeiro Santo e a Deus que está sentado no trono. Quem é vencedor? É o Cordeiro, e quem é fiel a ele, mesmo sendo morta, como ele foi morto, mas reviveu, esse é que é vencedor. Deixe-me então te dizer uma coisa, meu querido. Às vezes a gente fica ouvindo irmãos e irmãs com aqueles chavões soltos por aí.
Oh, vitória, receba a tua vitória. E aí, às vezes, esse receber vitória é muito destinado às questões passageiras. Mas aqui o vitorioso é aquele que morre por ser fiel a Jesus. Vencedor não é aquele que recebeu pela teologia da prosperidade um carro, ou uma moto, ou comprou uma casa, ou foi promovido no emprego. Vencedor é aquele que morre fiel ao Cordeiro, e só ele adorando, só ele glorificando pelos séculos dos séculos, mesmo morrendo como o Cordeiro que foi morto, mas reviveu pela fidelidade, pelo cumprimento à palavra do seu Pai. Todos aqueles então que agora se submetem a ele, no livro de Apocalipse, ainda que estejam mortos, a gente verifica isso no cenário do sexto selo, do quinto selo. As almas do que havia sido morto por causa da palavra e por causa do testemunho, elas receberam vestes brancas preservadas. Aguardem, mas estão preservadas. Mesmo em meu juízo, a igreja de Cristo é preservada. Você se lembra das duas testemunhas que são mortas lá no capítulo mais à frente? Elas são mortas nas praças, passam 3 dias. Depois de 3 dias, a semelhança do Cordeiro, essas duas testemunhas são ressuscitadas e elas são levadas para próximo do Pai. Mesmo morta, as duas testemunhas foram vencedoras. Quem é o fiel? Ou melhor, quem é o vencedor no livro de Apocalipse? São os mortos fiéis. A palavra de Deus e ao Cordeiro. Então, o que era que João estava querendo dizer para aquelas igrejas? Mesmo morta, martirizada, vocês são vencedores. Irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. Com toda a fé em Jesus Cristo que tenho, por acreditar nessa palavra, mesmo morto debaixo dessa pandemia, mesmo se acontecer você perder a vida física desse caixote temporário, desse corpo corruptível, mesmo morto por causa da pandemia, você é vencedor se for fiel a Jesus Cristo, se guardar os seus mandamentos, se seguir fielmente a Ele. Igreja do Senhor, sabe quem é vencedor? Vencedor é aquele que está atrelado ao Cordeiro e que não abre mão dele, absolutamente, por coisa e nem situação alguma. Quem é vencedor? Vencedor é aquele que ama o Cordeiro acima de tudo e acima de todos. Olha, mais uma vez, o aspecto de vencedor. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2:11 de Apocalipse. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Olha, aqui tem uma coisa interessante. O vencedor, ele sofre a primeira morte. Qual é a primeira morte, pastor? É a morte física. E qual é a segunda morte que ele não vai sofrer? É a morte espiritual. Ele vai estar eternamente com Deus. Ele não passa pelo juízo, porque ele é preservado e a igreja é preservada. Veja nos versículos também, 3:5. No 3:5 você encontra esse mesmo princípio, quando ele está falando à igreja de Sardes. Olha o 3:5. Assim o vencedor será vestido de vestes brancas. É a mesma coisa que ele está fazendo às almas lá na abertura do quinto selo. Ele dá túnicas brancas. O vencedor, ele será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Olha quem é o vencedor. Então, é impossível esse cavaleiro aqui ser um anticristo, cavaleiro do primeiro selo. Ele é Cristo. Porque só vencedores na Bíblia, no contexto de Apocalipse, são aqueles que estão atrelados e obedientes e submissos a Jesus Cristo. Veja também no versículo de número 12 do capítulo 3. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e de onde jamais sairá, escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce da parte do meu Deus, e também o meu nome. Olha o vencedor. Se você for um pouquinho mais ainda, o versículo de número 21 do capítulo 3. Ao vencedor eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono.
Assim a gente vai, irmãos, até o capítulo de número 21, mostrando que vencedor é aquele que está com Jesus. Então, é impossível o vencedor do capítulo 1, na abertura do capítulo 6, versículo 1, versículo 2, não ser Jesus Cristo. Porque no contexto do livro, todos os vencedores é porque estão com Jesus Cristo. Finalmente, verso 21, capítulo 21, versículo 7. Já agora com a igreja de Cristo e Cristo glorificado. E vejam quem é vencedor. Mais uma vez, capítulo 21, versículo de número 7. Aquele que vencer herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. O vencedor é aquele que está com Deus e o Cordeiro. Então, o cavaleiro que vem vencendo, vem vencedor e destinado a vencer, com coroa, com arco, é Jesus. E essa primeira visão, ela é fundamental para a igreja que estava sendo martirizada e perseguida. Naqueles dias as igrejas do Senhor precisavam entender quem era vencedor e quem seria vencedor juntamente com ele. Por que essa visão é importante? Porque agora Deus está dizendo também nesta noite para mim e para você, quem é vencedor? É aquele que prospera fisicamente? É aquele que compra coisas com recurso? É aquele que agora pode, digamos assim, tomar a medicação e não morrer por causa do coronavírus? Não, porque o vencedor na Bíblia diz que não fará parte da segunda morte. Possa ser que eu e você não morramos agora com a pandemia, mas um dia nós vamos morrer de outras coisas, quem sabe? Ou de outras pandemias, até a volta de Cristo. Não sabemos, mas sabemos que coisas boas não virão quando se aproximam de fato da vinda do Messias. E não importa a forma como nós morremos, o que importa é que Cristo está dizendo, o Supremo Juiz, digno de abrir o livro e os selos, que vem julgando, ele é vencedor. E todos os que com ele estão, mesmo morrendo, por qualquer que seja o motivo, ainda que seja até morto no paredão, fulminado pela perseguição, nós seremos vencedores, porque ressuscitaremos em sua volta. Aleluia! Eu quero que nesta noite, o Senhor quer que nesta noite, você entenda quem é vencedor. Quem é vencedor? É dessa forma que João encoraja as 7 igrejas. E ele almejava, ele desejava que aquelas 7 igrejas entendessem que elas eram vencedoras por causa da fidelidade ao Cordeiro. Porque elas seriam preservadas que mesmo morrendo por debaixo daquela situação de perseguição, elas seriam preservadas dentro do juízo, em meio ao juízo. Então, a proposta da grande ideia, Cristo o Cordeiro, mostra a sua autoridade no julgamento da terra e na preservação dos fiéis. E a primeira forma dele mostrar a sua autoridade é dizendo, eu sou vencedor e venho julgar toda a terra. E ele diz isso na abertura do primeiro selo. Cristo então se revela vencedor e juiz de toda a terra no primeiro selo. Ao fazermos a leitura então desse texto, fica patente aos nossos olhos a presença de Cristo exercendo sua autoridade sobre todos, vitorioso. Igreja do Senhor, nesta noite, você precisa se enxergar vitoriosa, apesar das lutas. Irmão cristão, mesmo com perca de empregos, salário reduzido, situação de doença. Hoje mesmo, há poucos instantes, a gente pediu oração aqui. A irmã Maíse, só na família dela, 3 pessoas em situações críticas. E ela em Salvador, irmã Maíse, presta atenção, minha irmã. Você é vencedora.
não porque está passando debaixo dessa luta toda, mas porque você mesmo debaixo dessa luta toda, você está dizendo, Cristo seja louvado. Louve a Cristo, meu irmão, não importando as circunstâncias que você esteja passando nesse instante. Porque o cavaleiro do cavalo branco, Cristo, vencedor, destinado a vencer, já lhe garantiu, por sua morte e pela sua ressurreição, a vitória nesta noite sobre tudo e sobre todos. Não se esqueça, inclusive, a vitória sobre a morte. 2 títulos de Cristo no primeiro capítulo diz que ele é aquele cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é o primogênito dos mortos, reviveu e nunca mais voltará a morrer. Mas a segunda característica e título diz que ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Controle, autoridade. Se nesses dias você está com medo da morte, eu quero lhe aconselhar a entender que mesmo morto, o cavaleiro do cavalo branco, vencedor, te dará a ressurreição na sua volta. Glória a Ele, se submeta a Ele e o adore, porque grande é a obra dEle. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Vamos adorá-lo. E nós vamos adorá-lo dizendo, Rei das nações, todos se dobrarão. Quem não confessará o teu nome? Pois só tu és santo, digno de glória, de louvor, para todo sempre. E esses dias, igreja do Senhor, são dias de a gente adorá-lo mais do que nunca e exaltá-lo como vamos fazer através dessa mensagem musical. Marcelo e Maria. Grandes são as obras do Senhor e digno do nosso louvor e da nossa adoração. Por isso, vamos apresentar mais este cântico de louvor ao Senhor, cantando Rei das Nações.
adoramos aquele que é digno de toda a glória, honra, vencedor, julga as nações, tem o controle das nações na mão, por isso, nas suas mãos, por isso está trazendo juízo, mas está também preservando a sua igreja. A igreja não deve temer ao juízo. A igreja, por causa da submissão a Cristo, está preservada. Eu queria então dizer para você agora, nessa noite, meu amigo que me ouve, que não é ainda um cristão. Pastor, a pergunta, como posso me ver livre desse julgamento de Cristo? Desse que vem destinado a vencer e vai julgar todos os inimigos, todos aqueles que não se submeteram a ele. A única forma de você se ver livre do juízo é crendo que Cristo é Salvador, se submetendo a ele. Porque a Bíblia diz que Deus, ele tira de sobre nós o juízo quando cremos em Jesus Cristo. Nesta noite, se o Senhor, o Espírito Santo de Deus, tem convencido você de pecado, de justiça e de juízo, abandone tudo agora. Fale para sua esposa, fale para o seu filho, fale para o seu pai ou para a sua mãe, para o seu tio, sua avó, na casa onde você está agora assistindo esse culto e diga, como é que eu faço para receber Jesus como meu Salvador? Eu creio, eu fui convencido agora. E essa sua família, o irmão que está do seu lado, vai conduzir você até uma igreja mais próxima. Se for aqui em Valença, no bairro da Bolívia ou na cidade, você pode procurar um de nós. O membro da igreja vai nos conduzir e a gente vai discipular você e fazer você ampliar esse conhecimento. Então, se você quer receber Jesus como seu Salvador, faça isso, que é a única forma de se ver livre do juízo de Deus. Um forte abraço, Deus te abençoe. Eu quero terminar nessa noite com a súplica permanente, a nossa súplica permanente e uma oração final. Diz a súplica permanente, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Salmo 90, verso 12 é o versículo desse texto e que a gente adotou como súplica permanente. Eu quero orar, pedindo a Deus por você. Deus abençoe a vida do teu filho, abençoe a vida da tua igreja, fortaleça a nossa fé, a nossa caminhada. A igreja que entenda que Jesus é o vencedor e que ela, por estar submissa e em sincera devoção a Ele, também é vencedora. Aos irmãos que nos assistem nesta noite, Senhor, que eles também entendam, que cultuam conosco nesta noite, entendam que nada neste mundo tira essa vitória da gente. Nós somos a igreja mais que vencedoras em Cristo Jesus. Abençoe a cada um dos teus filhos que também agora ouviu a palavra e se debruçou diante do Senhor, se curvou diante do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Até terça, vamos estudar a carta de 2 a Timóteo. Já começa a estudar o capítulo 1. Deus te abençoe. Até terça-feira, em nome de Jesus.